Olá, gente, bem-vindos a mais uma semana aqui de bate-papo no Petit Jornal. Estamos eu e o professor Tanguy, o quê? Bagdadi. Tanguy Bagdadi aqui para trocar impressões. Você acostuma, depois de um tempo acaba acostumando. Bagdadi. Bagdadi. De onde é isso, cara? É por aí. É por aí? É pelo mundo? É terrorista? Sim, claro. É terrorista? Sim. Ah, ok. Você me respeita. Você deve ter problemas para passar na alfândega, né? Cara, nunca tive. É mesmo? Nunca tive. Com esse sobrenome? Com esse sobrenome. Eu acho que eles acham que é tão óbvio que eles falam assim, deixa passar, porque se ele quisesse fazer alguma coisa, ele dá uma disfarçada no nome e tal, e aí passa tranquilo. Ninguém olha a sua caneta Bic, o seu, não, seu o relógio Cássio, não, nunca, nada. Ah, bom. Absolutamente nada. E na verdade eu acho que eles sabem minha vida toda, né? Porque já devem ter entrado todas as redes sociais, absolutamente tudo, então... Não tem maiores problemas. Não tem maiores problemas. Bom, essa semana nós vamos começar aqui debatendo o plano do século. O plano do século, que foi com esse nome que o nosso líder chinês, Xi Jinping, acabou apresentando aí um plano bastante audacioso, não foi isso, Tanguy? Não sei, você que me diz. Não, você não sabe? Você não estudou a sei. pauta? Não estudei. Não estudou? O Tanguy. Esse ponto foi você que trouxe, eu fiquei tranquilo. Pois é, o Xi Jinping ele acabou prometendo aí um grande plano de investimentos da ordem de 100 bilhões de dólares através do Banco de Fomento da China e projetos na área de infraestrutura em particular. Então você está falando de uma China que está querendo subverter o status quo global, uma China que não quer mais de maneira nenhuma ficar subserviente ou dependente de organismos tradicionais como o Banco Mundial ou o próprio Fundo Monetário Internacional. Então a China está prometendo, aí, principalmente ali os países vizinhos da região asiática, um plano de investimentos e de financiamento de mais de 100 bilhões de dólares. Pode parecer muita coisa, mas a gente está falando de uma China que tem mais de 4 trilhões de dólares em reservas, o que significa que na prática nem é tanto esforço assim para os chineses apoiar o desenvolvimento de países nas vizinhanças ou países próximos à própria China. E isso é a tendência da China nos últimos tempos, né? Ela começou alguns projetos que são extremamente ambiciosos, gigantescos, né? Então a nova Rota da Seda da China é um negócio impressionante, né? Você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente aqui ao vivo, ou então ouvindo pelo podcast, dá uma jogada no Google aí, que você vai ver lá a nova Rota da Seda da China e o mapa, na verdade, é para ligar de forma direta, ou mais direta possível, a China e a Europa. Né? Então, por várias rotas diferentes, passando por terra, passando por mar. Então, o objetivo é conseguir chegar na Europa, passando por Moscou, passando pelo sul do continente asiático, passando por rotas marítimas. Então, é impressionante o tamanho do projeto e, inclusive, investimentos na própria América Latina. Quem financia a integração de infraestrutura na América Latina hoje, por incrível que pareça, é a China. Né? Então, faz sentido o programa do Xi Jinping. A China, no ano passado, o Xi Jinping veio ao Brasil, inclusive ele aventou a possibilidade de um projeto, né, ferroviário, de uma ferrovia ligando o estado do Rio de Janeiro ao litoral do Peru. Sim, já começou a ser construído, inclusive. Fazendo justamente toda essa rota de ligação, que é um projeto bastante audacioso. Então, no final das contas, a gente está falando de um projeto de poder. Isso. Eu não sei se você sabe, mas essa estrada já começou a ser construída. E o objetivo era principalmente o escoamento de soja, né, que é um dos produtos que eles mais compram. Então, para a China também é interessante conseguir pegar a soja que é produzida no Brasil e conseguir levar para portos pacíficos. Só que eles fizeram um projeto que não levaram em consideração que as carretas que levam a soja são pesadas e, portanto, tem uma subida que é meio íngreme ali na região dos Andes e as carretas não conseguem subir. Então, talvez seja um problema logístico, né, de a carreta que leva a soja não conseguir subir a ladeira, mesmo que ela passe a primeira marcha. Mas aí a gente está falando, então, de uma China que agora está querendo realmente subverter a lógica internacional, não é isso? Sim, sem dúvida. Legal. Agora vamos ao nosso tema preferido. Vamos falar sobre Donald Trump. Donald Trump teve uma semana bastante animada. Está tendo, né? Está tendo, né? Donald Trump demitiu o diretor-geral do FBI. Você sabe por que ele demitiu? Não tenho a menor ideia, mas você vai me contar, tenho certeza. Vou. Sempre cumprindo as expectativas. Então, ele demitiu o James Comey, né, que era o diretor do FBI, principalmente pelo fato de que o James Comey era exatamente o cara que está acerca de uma ligação entre o Trump, né, e a campanha dele, à Rússia. Então, no final das contas, acaba tendo um viés que pode ser político. O que o Trump diz é que não é política, que é uma questão, na verdade, de conseguir garantir a confiança do FBI, a confiança dos agentes do FBI no seu diretor, mas, no final das contas, era exatamente o cara que estava fazendo a investigação entre a campanha do Trump e a Rússia. Então, ele acabou sendo demitido, o que não é muito comum. O que é mais comum é que, se o diretor da FBI for afastado, quem o faça seja o Congresso, né? É o mais normal, é o que se espera. Então, o presidente Trump foi lá e demitiu o James Comey, né,
né, o diretor-geral do FBI. O diretor-geral do FBI foi aquele que no ano passado teve aí um arranca-rabo com a Hillary Clinton, né? Teve uma confusão dos e-mails, etc. E naquele momento o que o Trump dizia era que ele tinha que ir a fundo, que ele tinha total confiança do povo americano e que ele tinha que investigar a Hillary Clinton. Agora, quando está chegando perto de uma investigação que o toca, ele acaba demitindo o camarada. Agora eu quero saber a verdade. Eu estou aqui para extrair a verdade de Vamos você. lá, vamos extrair a verdade. Afinal, Donald Trump passou informação para os russos ou não? Então, essa foi a polêmica de agora. Acabou de ter um encontro... Eu sou uma pessoa de vanguarda, né? Eu tô sei, sempre claro, atualizadíssimo né? sobre Porque esses você temas. convive comigo, eu acabo te passando as informações antes, Muito na hora bem. que a gente faz a pauta. Então, teve um encontro essa semana agora entre o Trump e o Sergei Lavrov, que é o chanceler da Rússia, né? Ele foi para a Casa Branca e eles tiveram um encontro no Salão Oval, a portas fechadas, e vazou a informação de que o Trump estava passando informações acerca do Estado Islâmico para a Rússia. Informações essas que teriam sido passadas por Israel. Então, realmente uma trama curiosa ali. O Trump admitiu e disse que não tem problema nenhum que ele passe informações para a Rússia, uma vez que os dois combatem o Estado Islâmico conjuntamente. Mas isso aí certamente alimenta ainda mais toda a desconfiança acerca da decisão do Trump de demitir o James Comey, né? É uma coisa que está envolvida ali. Aliás, você falou que a semana do Trump foi agitada. Hoje, ele deu uma entrevista coletiva junto com o Erdogan. Né? Eles têm lá suas pontas para acertar, uma vez que os Estados Unidos eles têm feito um combate ao Estado Islâmico, principalmente financiando os curdos. E os curdos têm exatamente a inimizade dos turcos, né? O que se deve imaginar que deixa uma situação meio complicada. Então eles deram uma entrevista coletiva hoje para dizer que estavam alinhando as posições e tal, mas é um ponto que sem dúvida nenhuma deixa também tem que ser acertado na relação bilateral. Agora eu fiquei sabendo que Donald Trump também vai à Arábia Saudita falar sobre Islã. Ele que é uma notória autoridade no assunto. Ele sabe tudo sobre entende isso. bastante sobre isso. Né? A Arábia Saudita também é um país bastante à vanguarda. Né? Claro. Um país que agora está liderando, inclusive, dentro das Nações Unidas, toda a área de igualdade de gênero, né? De promoção de igualdade de gênero. Afinal, é um país de referência nisso. A Arábia Saudita está quase chegando no século VIII já em termos religiosos, de pensamento, de avanço. Então, daqui a pouco ela está chegando, inclusive, sei lá, na Renascença, quem sabe. E o Trump vai falar sobre Islã na Arábia Saudita, é isso mesmo? Ele vai para lá no final da semana, ele vai chegar lá na sexta-feira e ele pretende discursar, né? E uma parte do discurso dele, pelo menos é o que tem sido adiantado, a gente não sabe se com a comoção internacional isso pode ser mudado, mas a princípio a ideia é que ele falasse sobre a participação do Islã moderado no combate ao terrorismo. Então, assim, ele vai desfilar todo o conhecimento que ele tem sobre o Islã, lembrando que ele foi exatamente o presidente que promoveu, barrou a entrada de pessoas que viessem de determinados países muçulmanos, tipo a Síria, Iraque e tal, somente países muçulmanos. Então, ele vai falar sobre isso, eu estou bastante curioso para saber o que ele vai dizer. O Leandro Moreira traz aqui traz uma pergunta referente ao PIB do primeiro trimestre, né, que saiu aí, que foi divulgado. Lembrando, Leandro, que a gente está falando de uma prévia do Banco Central. Na realidade, o Banco Central ele oferece uma prévia, não é o dado oficial do Brasil. O dado oficial é calculado pelo IBGE e ainda não foi apresentado. Mas essa prévia do Banco Central indicou que o Brasil, no primeiro trimestre de 2017, cresceu mais de 1%, o que seria uma ótima notícia. Afinal, nos 8 trimestres anteriores, a economia brasileira encolheu. Então, você ter um PIB de crescimento econômico é, sem dúvida nenhuma, uma novidade na economia brasileira. É para se comemorar? Sim. É sinal de que a economia brasileira vai viver uma nova frente de crescimento econômico forte? Não. Tudo indica que a economia brasileira, sim, está num ponto de inflexão, sim, a economia brasileira vai voltar a crescer, mas a economia brasileira vai voltar a crescer de maneira muito lenta, muito gradual. Hoje mesmo eu publiquei lá no podcast do Petit uma análise um pouco mais profunda sobre realmente as razões que levam à trava do crescimento econômico brasileiro. Vale a pena conferir quem ainda não teve oportunidade, mostrando justamente que o crescimento brasileiro vai se recuperar, mas vai ser um crescimento muito lento, muito gradual, porque realmente os problemas estruturais que o Brasil apresenta hoje são bastante significativos. Eu só tenho uma denúncia para fazer, Qual? tá? Pareceu que você respondeu, que você estava com essa carta na manga, que você podia falar a qualquer momento e tal. A pergunta do Leandro ela foi exatamente na pauta. O próximo ponto da pauta era exatamente esse. Então, só para não parecer que ele improvisou aqui. Mas ele decorou palavra por palavra do que ele disse, pesquisou não é verdade, antes, fez tudo. Cara, eu sou uma pessoa brilhante, você vive... Hoje mesmo eu também tenho outra denúncia a fazer, você estava aqui pedindo consultoria financeira, querendo saber onde é que você aplica os seus milhões. Isso, claro. Porque você é um especulador, eu sei disso, Sim, eu sempre soube disso. Né? Mas o cara faz a faculdade de economia só
para dar essa dica pro outro. Que você está torcendo, inclusive, que a taxa de juros continue alta. Você estava falando claro, isso para mim há pouco, né? Especulação total. Você é um rentista, né? Rentista. Você é um rentista. O Leandro faz até outra colocação aqui. Chega a ser um tanto estranho, pois os indicadores não parecem indicar um crescimento dessa monta. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Sim, Leandro, agora cuidado, a gente está falando de um trimestre. Então, quando você pega o dado anualizado, não vai dar nem perto disso, tá? Então, às vezes, dependendo do recorte, um recorte curto, como é o primeiro trimestre, ou um trimestre apenas, pode dar uma certa discrepância como essa. Bom, qual é o próximo tema da pauta? Só para finalizar, o comentário agora é bastante rápido. Na sexta-feira vai ter eleições no Irã. E só para lembrar, o Irã é um país que não dá para ignorar. O Irã é um país que tem conexões em todo o Oriente Médio, é um país que é rival de Israel, é um estado que financia o Hezbollah, é um estado que tem uma influência muito grande no povo xiita todo do Oriente Médio, então isso leva uma influência bastante grande no Iraque, leva uma influência bastante grande na Síria, no Iêmen, tem rivalidade com a Arábia Saudita, então não dá para ignorar o que está acontecendo no Irã. Então o que está acontecendo é que o Hassan Rouhani vai tentar a sua reeleição e ele vai disputar contra um cara chamado Ebrahim Raisi. E esse Raisi, só para a gente ter uma noção de quem é, ele é... Raisi é seu primo? Meu nome é Bagdadi, aí não tem como ser coisa. primo. Tá bom, vamos ignorar, continua aqui. Então, ele é um cara que é especulado para, de repente, ser o próximo líder supremo do Irã. Então, ele é um religioso completo, assim, ele é exatamente aquilo que os setores mais religiosos, mais conservadores do Irã esperam de um presidente. Então, é realmente uma disputa entre o reformista, que em 2015, inclusive, assinou um acordo nuclear com os Estados Unidos, e de um cara que quer meio que voltar a uma lógica mais tradicional. Eu preciso aqui, em minha defesa, ler o comentário que o Leandro fez há pouco, dizendo justamente que já ouviu o áudio do Petit e que, portanto, estava dentro da pauta, tá? Você é uma pessoa invejosa, rentista, que agora eu descobri que essa também é uma outra característica, e tenta aqui me depreciar junto aos amigos do Petit Jornal. Faz parte, esse da audiência que a gente já sabe. Bom, acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Não, mais nada. Gente, obrigado, um abraço e até a próxima. Até. Tchau, tchau.